Olá, igreja, tudo bem com você? Como vocês estão? Privilégio poder estar aqui mais uma vez, para a gente poder tratar das coisas do alto, para a gente poder compartilhar um pouco mais daquilo que Deus já tem falado aos nossos corações. Nós estamos numa série de mensagens chamada A Falência da Família e hoje vamos tratar sobre a falência do casamento. Para isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Você não vai contemplar um culto, você vai prestar um culto ao seu Deus. Portanto, feche os seus olhos, vamos orar e pedir para que Deus abra os nossos corações e que a gente possa absorver tudo aquilo que Ele tem para a gente. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais um momento, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Deus, eu quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Eu peço que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa que está assistindo este culto, ao encontro desse lar que está recebendo essa mensagem. E eu peço que o Senhor transforme, que o Senhor mude as vidas, que o Senhor mude os corações, Deus. E que neste momento a gente possa aprender um pouco mais sobre o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Casamento? Ah, pronto. Eu não sabia que ia ter que falar sobre isso aqui. Eu até gostava da ideia de ser casada, sabe? Mas não é como eu imaginava. Meus pais não tiveram o casamento dos sonhos. Diziam para eu me casar e por muito tempo acreditei nisso. Mas pensei que comigo seria diferente. Mas meu marido não dá. Sempre eu tive que tomar a frente, eu tô exausta. Só não me arrependo por causa dos meus filhos. Até por isso que faço tudo por eles. Quando eles saírem de casa, eu nem sei como vai ser. Meu marido e eu já dormimos em camas separadas há muito tempo. Hoje já quase nem conversamos. Imagina lá na frente. Estamos numa série de mensagens chamada A Falência da Família e hoje nós vamos falar sobre a falência do casamento, sobre a decadência dos casais, a falência do conceito matrimonial. Será que isso realmente está acontecendo nos nossos lares? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o conceito de Deus para o casamento? O que Deus sonhou quando Ele criou o homem e a mulher e quando Ele ordenou que eles fossem um só? Porque numa era onde o casamento tem se tornado cada vez mais ultrapassado, cada vez mais inútil para algumas pessoas, até porque na visão de muitos, o casamento ele serve apenas como um bem de consumo. Eu me caso com uma pessoa apenas para desfrutar daquilo que ela tem a oferecer, para consumir e desfrutar do que o outro pode me dar, das benevolências dessa pessoa, da beleza dessa pessoa, e dessa forma, a partir desse conceito, eu deixo de valorizar uma aliança verdadeira. Até porque para consumir você não precisa de um compromisso sério, você só precisa de um tempo. Para consumir você não precisa de uma aliança, você só precisa de uma breve conquista. Dessa forma eu deixo de ter uma aliança verdadeira, eu deixo de assumir diante de Deus e dos homens um compromisso sério, até porque morar junto basta. Ter um relacionamento superficial é suficiente, e numa relação de consumo não é importante a seriedade, o que importa é a satisfação. Dessa forma, quando acaba a satisfação, termina o relacionamento. Então a falência do casamento, ela começa antes de uma crise externa, ela começa com uma crise de conceito, porque padrão de pensamento modela comportamento, e você sabe, comportamento autoriza intervenção espiritual. Logo, a falência do casamento não começa no ato do divórcio, mas no conceito que se tem acerca dele. Se a ideia que nós temos de casamento está deturpada, o matrimônio também estará.
A falência do casamento, ela não começa na separação de bens, como alguns acreditam. Ela começa na mente do indivíduo. Tanto que não é necessário estar casado para entender isso. O solteiro que tem um conceito errado sobre um casamento já está declarando falência à sua futura família. O casal de namorados, o casal de noivo que não entende, não tem a dimensão do verdadeiro conceito do casamento, já está declarando falência à vida a dois. Para alguns, falar de falência do casamento nem mesmo é uma tragédia, nem de longe é uma tragédia, porque se eu não levo a sério o casamento, eu também não vou levar a sério a sua bancarrota. Visto que ano após ano o divórcio se tornou natural, o adultério se tornou um mero erro e a pornografia uma fuga absolutamente comum, a indiferença com o cônjuge é apenas uma consequência do convívio, algo que se espera, então eu não tenho por que enxergar a falência do casamento como uma tragédia. Se essas práticas se tornaram comuns, se essas práticas são normais na vida a dois, então não tem por que achar que é tão trágico assim um divórcio. Não tem por que achar tão trágico assim uma separação. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? O que Jesus pensa sobre o casamento? O que ele pensa sobre essa tragédia, mas o que ele também pensa sobre a reestruturação? Porque se eu afirmo que eu sou cristão, se eu digo que eu sou filho de Deus, se eu insisto em vir à igreja domingo após domingo, se eu afirmo com todas as letras que eu amo Jesus, isso aqui não pode ser uma realidade na minha casa. Se eu digo que eu sou filho de Deus, eu não posso aceitar essas práticas no meu lar, eu não posso aceitar essas práticas dentro da minha vida matrimonial. Esse tipo de relacionamento e esse tipo de pensamento não pode existir, Jesus não pode tolerar isso. Mas para que a gente avance e entenda um pouco mais sobre a vida a dois, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 18 ao verso 23. Gênesis capítulo 2, verso 18. Do 18 ao 23, ele diz o seguinte: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os até Adão, para ver que nomes lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Há um certo ditado que diz o seguinte: Deus não tirou o osso da cabeça de Adão, para que assim a mulher não dominasse sobre ele. Mas também não tirou o osso do seu pé, para que ele dominasse sobre ela. Ele tirou do seu braço, para que ele a protegesse. Tirou perto do seu coração, para que ele amasse. E tirou esse osso também da lateral, para mostrar que eles são iguais, não nos papéis, mas na importância diante de Deus. O texto começa dizendo, no verso 18, que Deus observa um homem e ele diz que não é bom que ele esteja só. Se você observar durante a criação, quando Deus cria o firmamento, quando ele cria o sol, quando ele cria os vegetais, ele observa tudo e diz: vejo que isso é bom. O texto diz que Deus observa toda a sua criação e diz que é bom. Mas ao criar o homem, ele olha para ele e diz: não é bom que ele esteja só. Ele precisa de algo a mais. Seria muito bom que ele tivesse alguém para ajudar. Seria muito bom que ele tivesse alguém para auxiliar no seu processo de crescimento. Alguém que pudesse ajudá-lo no processo enquanto ele está cumprindo a missão que Deus ordenou a ele. E o primeiro ponto que nós vamos tratar, algo que causa a falência do casal, algo que causa a falência do casamento, é a inversão de papéis, a inversão dos valores. Porque para entender o êxito do casamento, primeiro eu preciso entender que existem funções específicas para o homem e funções específicas para a mulher. Eu não posso misturar essas funções, um não pode confundir com o outro, um não pode entrar no papel do outro. Nós precisamos entender o porquê nós fomos feitos, para que o homem foi feito, para que a mulher foi feita.
feita. E no verso 19, nós vemos Deus dando a Adão o papel de liderar e direcionar. Ao dar nome aos animais, Adão está exercendo o papel que Deus designou a ele. Ou seja, neste momento Deus está dizendo: Adão, você vai dar os nomes aos animais, e o nome que você escolher vai ser este mesmo. Então, está sobre a sua responsabilidade, Adão. Adão, agora você tem uma missão, você tem uma responsabilidade, você tem um porquê da sua existência. Então, para que o casamento funcione bem, o homem precisa entender a sua posição de liderança e direcionamento. Alguns versos anteriores, Deus diz que a função do homem também é cultivar a terra e cuidar do jardim, mas no verso 19, a sua função é direcionar e liderar, é dar nome, é dar sentido, é trazer propósito àqueles que Deus os designou. Então, para todos os homens que estão assistindo, seja você solteiro, casado, viúvo, divorciado, a função que Deus te deu é a função de liderar, é a função de direcionar, mas não de qualquer maneira, de uma maneira completa. Porque se você observar nos versículos, a Bíblia não diz que Adão deveria dar nome apenas aos animais domésticos. Não deveria dar nome apenas aos répteis, mas dar nome a todos os animais que Deus trouxe para ele. Ou seja, o direcionamento do homem tem que ser um direcionamento completo em todas as áreas que Deus designou. O homem não pode ser bom em liderar apenas pequenos setores da sua vida, mas tudo aquilo que Deus traz para ele. E para que esse direcionamento seja efetivo, precisamos entender algo muito essencial. Algo que faz toda a diferença. Existe uma grande diferença entre você direcionar e você criar o caminho. Muitos homens estão entendendo que eles precisam criar o caminho e não direcionar. Por exemplo, quando você está viajando de carro, você cria o caminho ou você segue a rota? Nós seguimos a rota. Você não cria a estrada que você está dirigindo, você segue a rota que já está pronta. Você pode estar dirigindo o carro, mas você está sob uma estrada que já existe. E o que eu quero dizer, da mesma forma, nós como homens só temos êxito em nosso direcionamento e em nossa liderança quando estamos sobre a ordem de Deus, quando estamos sobre aquilo que Ele já determinou para o seu casamento, para o meu casamento. Os casamentos estão falindo porque tem muitos homens achando que são excelentes líderes dos seus lares pelo simples fato de terem a última palavra, mas estão indo de mal a pior porque estão fazendo algo que Deus não mandou. Estão querendo criar coisas que Deus não designou, ao invés de seguir a rota que já está proposto para eles. Talvez por saberem que são cabeça do lar, querem tomar decisões precipitadas, sem pensar com sabedoria, sem consultar a Deus, sem buscar na Bíblia como proceder. Ou seja, a última palavra é minha, independente se vai dar certo ou não. Querido, sabe por que muitas esposas não dão crédito à liderança e ao direcionamento dos seus maridos? Porque ela está cansada de ver o homem tomar decisões sem consultar a Deus. Ela está cansada de ver o homem tomar decisões que para ele parece bom, que para ele está tudo certo, está tudo legal, só que todas as vezes que nós tomamos uma decisão sem consultar a Deus, sem consultar a Bíblia, dá errado. Não dá certo, vamos de mal a pior, nada funciona, porque ninguém pode dar continuidade à sua vida sem consultar o manual. Ninguém pode fazer o casamento dar certo sem consultar o manual. O homem que é o líder, o homem que traz o direcionamento, não pode fazer as coisas da maneira que ele acha que é certo, mas na maneira que Deus ordenou para que fosse feita. Muitos maridos estão querendo construir estradas, quando na verdade Deus está falando: ei, apenas siga a rota. Já existe uma estrada pronta para vocês, já existe um direcionamento para o casamento de vocês. Pare de levar a sua família para lugares que eu não direcionei. Pare de levar a sua família de modo que eu não instruí. A instrução já está pronta. Para de tirar as coisas da sua própria cabeça. Quer ver um exemplo? Deus mandou amar a esposa e investir na vida espiritual dela, morrendo, sacrificando por ela. E o que muitos homens estão fazendo? Se matando de trabalhar para trazer conforto e não pastoreiam o coração de suas esposas. Os homens estão querendo criar o caminho ao invés de seguir aquilo que Deus já ordenou. Observe no verso 19: havendo Deus formado os animais da terra, trouxe-os até o homem para ver como ele lhes chamaria.
Perceba primeiro que Deus forma os animais. Em seguida, Deus traz os animais. Só a partir disso, Adão começa a liderar e a direcionar, dando nome a eles. Percebe? Deus já tem formado algo. Já existe uma forma para que você faça as coisas. Já existe uma maneira para você executar. E só a partir disso é que o homem começa a liderar com êxito. Só a partir disso o homem consegue direcionar com sucesso, porque ele está fazendo aquilo que Deus mandou. Ele está designando para a sua família algo que já está pronto, um modelo que já existe, uma forma que já existe, que ele já sonhou com ela. Um casamento de sucesso é aquele cujo homem está íntimo o suficiente de Deus para ouvir o que ele tem a dizer. Marido, você evita a falência do seu casamento quando primeiro você ouve o que Deus quer para a sua casa e não aquilo que você acha que você deve fazer. Ainda no verso 18, a Bíblia fala sobre a mulher, sobre a sua auxiliadora que deve ser idônea. O papel da mulher no casamento é auxiliar o marido no propósito que Deus designou para o lar. Uma vez que os homens estão se abstendo da voz de Deus no direcionamento, o casamento começa a falir. Uma vez que os homens estão se abstendo da voz de Deus no direcionamento, o casamento começa a falir. Seja ele agindo com omissão, ou seja ele criando as coisas da sua própria cabeça, decidindo sem consultar a Deus, o casamento começa a falir. E quando essas coisas começam a acontecer, a mulher então decide assumir o controle. Ela toma um lugar que não pertence a ela, mas a Bíblia diz que esse não é o seu papel é auxiliar. E a falência do casamento ocorre quando os papéis estão invertidos, quando o homem começa a se tornar omisso e a mulher toma para si a responsabilidade de direcionar e liderar o seu lar. Esse não é o seu papel. Querido, por que os passarinhos não trabalham e eles comem o melhor dessa terra? Você sabe, é porque eles estão aonde Deus colocou que eles estivessem. Por que os lírios dos campos, eles não tecem, mas eles vestem o melhor dessa terra? Porque eles permanecem plantados aonde Deus os colocou. Experimente colocar um passarinho debaixo da água por 2 minutos, ele vai morrer, porque ele foi feito para os altos. Experimente pegar o lírio dos campos e colocar ele no deserto, ele vai morrer, porque o seu lugar é no campo e não no deserto. Agora nós queremos que o casamento dê certo, mesmo quando o homem está fazendo o papel da mulher e a mulher fazendo o papel do homem. Veja que as coisas não vão dar certo, porque Deus criou essas coisas, e para que elas tenham sucesso, para que elas tenham êxito, precisam caminhar da maneira que Ele designou. E muitos talvez digam, bom, mas qual o problema disso se a mulher dá conta? Qual o problema disso se o homem pode fazer o outro papel? Querido, a questão aqui não é a capacidade, mas sim a posição em que Deus ordenou, a posição em que Deus colocou cada um. Provérbios 31 mostra qual é o padrão de Deus para a mulher. O que Deus sonhou para todas as mulheres, a essência da verdadeira mulher. E eu gostaria de trazer alguns versículos para nós. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de muitos rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojos. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Muitas esposas querem a responsabilidade dos seus maridos, mas elas não querem assumir a sua própria responsabilidade. Quantos maridos podem dizer que confiam nas suas esposas? Quantos maridos podem dizer que elas só fazem um bem a eles e nenhum mal? Quantos maridos podem dizer isso? No verso 15 ela diz, levanta-se mesmo à noite e ela dá de comer aos de casa e ela distribui tarefa às suas servas. Muitas mulheres querem a responsabilidade dos seus maridos, mas sempre enviam seus maridos para o trabalho debaixo de palavras negativas, debaixo de maldição, porque o contexto desse versículo diz que ela levanta de noite, ela prepara a mesa, ela prepara tudo para quando o marido levantar, ele pode ir para a sua missão abastecido, ele está pronto, ele levanta e ele vai alegre, feliz, porque ele sabe que já tem na sua casa alguém que o impulsiona, alguém que dá forças para ele. O problema é que muitos maridos estão saindo dos seus lares tristes, abatidos, debaixo de palavras negativas. Esposas só mandam seus maridos para o trabalho e eles não têm vontade de voltar, porque sabe que dentro de casa existe um peso enorme. Verso 20, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela abre mão ao pobre e ela estende as suas mãos ao necessitado. Muitas mulheres querem o papel do marido, mas elas não são generosas aos outros. Elas não abrem as suas casas para abençoar pessoas. Ela tapa os seus olhos quanto aos necessitados.
Verso 25, a mulher virtuosa, ela tem força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação. A mulher virtuosa, ela é forte, ela é digna, ela confia em Deus no seu amanhã, mas quantas por não confiarem no Senhor, trazem desespero ao seu lar. Tiram a estrutura da sua casa. A mulher de Provérbios sabe se portar com a estrutura diante dos problemas. Muitas atualmente só traz desespero ao seu marido. Trazem desespero aos filhos. A mulher virtuosa, no verso 26, diz que ela abre a sua boca com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. O casamento falido é aquele cujo mulheres não são sábias no falar. A sua língua traz consigo discórdia, rancor e amargura. Por onde passa, traz desordem. Percebe? Muitas mulheres querem assumir o lugar do marido, mas aquilo que elas precisam fazer, elas não fazem. Muitas mulheres querem o lugar de liderança, querem o lugar de direcionamento, mas elas não conseguem ser excelentes nem naquilo que a Bíblia fala que elas precisam ser. Aqui diz que a mulher virtuosa, a palavra bondosa está na sua língua. A instrução de bondade está na sua língua. O problema é que em muitas, a instrução de maldade que está na sua boca. A instrução de discórdia, de desordem, de rancor está nos seus lábios e não a bondade. Verso 29, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu, de todas, é a mais excelente. A mulher virtuosa recebe elogios do seu marido. O seu marido olha para ela e diz, olha, existe muita mulher virtuosa, mas de todas, você é a melhor. De todas, você é a mais excelente. De todas, você é a mais cuidadosa. Quantos maridos podem dizer, querida, você de todas é a mais virtuosa? Quantos podem dizer isso hoje? Quantos podem olhar para suas mulheres e dizer, você é um exemplo para a sociedade? Você é um exemplo de esposa, você é um exemplo de mãe, você é um exemplo de Deus. Verso 30, enganosa é a beleza e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, essa sim será elogiada. O casamento falido é aquele cujas mulheres estão mais interessadas com a beleza física do que com o temor ao Senhor. O casamento falido é aquele cujas mulheres priorizam o intelecto, priorizam a aparência física, mas desprezam a vida espiritual. Se vê nela muitos diplomas, se vê nela muito estilo, muita maquiagem, muita roupa, mas não se vê um pingo de fruto do Espírito. Não enxergamos nessas mulheres domínio próprio, mansidão, bondade. O casamento que está falido é o casamento cujas mulheres estão preocupadas com a capa, preocupadas com a máscara, preocupadas com aquilo que é externo, mas não se preocupam com o que é interno. Não se preocupam com o que é interno. E o verso 30 diz, ele é claro em dizer, enganosa é a beleza. A formosura, ela é vã, ela é inútil, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada, essa será admirada, essa será louvada. O casamento falido prioriza a máscara e despreza o que é valioso. E além de tudo, esse capítulo de Provérbios diz que essa mulher trabalha. Ela é uma investidora, ela sabe como administrar as finanças, ou seja, não há espaço para desculpa. Você não precisa ser uma mulher que não trabalha para realizar tudo isso aqui. A mulher virtuosa, ela é completa em todas as áreas. Querido, eu tenho 24 anos e durante esse tempo, o que eu mais ouvi de colegas casados não foram queixas quanto à beleza das suas esposas. Eu nunca ouvi um colega casado chegar para mim e falar, cara, minha esposa não se arruma direito, a minha esposa não sabe usar uma maquiagem, a minha esposa não sabe escolher roupa. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi um marido reclamar que a sua esposa não sabe arrumar o seu cabelo. Dificilmente ouvimos essas coisas. O que eu mais ouço é, Samuel, eu não confio na minha esposa, porque ela me desonra na frente dos meus amigos. O que eu mais ouço de colegas casados é, Samuel, eu não confio na minha esposa, ela não me respeita na frente dos meus filhos, ela só traz palavras de desordem, de desqualificação para mim. Infelizmente eu não posso levar meus amigos em casa porque ela não gosta de receber ninguém. Eu não posso me abrir com ela porque eu só ouço palavras de reprovação, só ouço palavras de derrota, palavras de desânimo. Eu não tenho vontade de voltar para casa porque lá é só tormento, o clima é pesado, minha esposa está sempre emburrada. Minha esposa não tem responsabilidade com finanças, não me ajuda em nada, só sabe gastar, não pensa na família.
Percebe como os papéis estão invertidos e não apenas na horizontal, não apenas o homem em relação à mulher, mas o homem em relação a Deus e a mulher em relação a Deus. Tudo aquilo que Deus deixou na sua palavra para que fosse cumprido pelo homem e pela mulher, fazemos o contrário. Tudo aquilo que Deus diz para priorizarmos, priorizamos o contrário. Tudo que Ele pede, não fazemos. Tudo aquilo que é inútil, nós buscamos. E eu digo isso não apenas para as mulheres, mas para os homens também. Solteiros, o seu casamento pode estar falido e você nem sabe, porque você tem valorizado aquilo que Deus fala que é vão. Você tem valorizado aquilo que Deus fala que é inútil, a beleza, a vaidade, a aparência, o intelecto. E tem desprezado o que realmente importa numa mulher, que é a vida com Deus. Se ela teme a Deus ou não, se ela busca o Senhor. Não estou falando se é uma mulher que vai à igreja, porque tem muitas mulheres que vão à igreja, priorizam a aparência, priorizam a vaidade, priorizam seguidores no Instagram, mas não priorizam a sua vida com Deus, não dão crédito à sua vida de santidade, à sua devoção, não dão crédito à leitura bíblica, não sabe o que é um jejum, não sabe o que é tempo gasto em oração. Isso serve também para os pais e para as mães, que estão procurando para os seus filhos genros mais bonitos e mais influentes na sociedade, que estão procurando noras mais bonitas e com um diploma mais belo para os seus filhos, ao invés de procurarem para os seus filhos aqueles que têm vida com Deus, aqueles que servem na igreja com o coração quebrantado, aqueles que demonstram uma vida de santidade, aqueles no qual é claro o fruto do Espírito na vida deles. Muito cuidado, pai, muito cuidado, mãe, para que você não estimule a falência no casamento dos seus filhos. Isso é muito sério. Porque, como eu disse, a falência do casamento não começa no divórcio, começa no conceito. Começa com aquilo que nós pensamos que é bom. Aquilo que a Bíblia prioriza, muitas vezes estamos desprezando. No verso 21, o texto diz o seguinte: então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele. A razão pela qual Deus usou a costela era que este era o único osso que ele poderia tirar do corpo de Adão sem aleijá-lo. Se Deus tirasse um braço de Adão para formar uma mulher, o homem seria sem braço, teria apenas um braço. Se Deus tirasse o dedinho mindinho do pé de um homem, ele perderia o equilíbrio. Mas Deus tira da costela, que é um local onde não teria prejuízo, ele não ficaria aleijado, ele ainda assim conseguiria ser um homem completo. E isso exemplifica o presente do casamento. Se você observar no versículo 22, o texto diz que o Senhor formou a mulher e o Senhor levou a mulher até o homem. O texto não diz que Deus formou a mulher e deixou ela perdida no jardim até que Adão encontrasse. O texto diz que Deus levou a mulher até Adão. Ou seja, isso exemplifica o presente do casamento. É Deus quem fez a sua mulher, Deus que formou ela, e foi Deus que trouxe a sua mulher até você, homem. Isso exemplifica o presente do casamento. Então, quando você, marido, olha para sua esposa e afirma que o seu casamento atrapalhou a sua vida, você está dizendo para Deus: Deus, você me deixou aleijado com essa mulher. Quando você olha para sua esposa e se queixa da presença dela na sua vida, você está dizendo: Deus, eu não gostei do presente que você me deu, porque o presente que você me deu me limita. Agora pensa, o que Deus acha dessa sua postura? O que Deus acha dessa fala? Porque muitas vezes essa fala não está sendo exposta em palavras, mas está sendo cultivada no coração. Só que para Deus não há diferença, é a mesma coisa. Enquanto não entendermos que a mulher que nós temos é o presente que Deus nos deu, nunca vamos valorizar da maneira correta. Ou se ainda entendemos e ainda continuamos a reclamar, a nos queixar, meu Deus do céu, que postura de coração é essa? Da mesma forma que Deus formou Eva da costela de Adão, e isso não danificou o seu design, é incoerente dizer que a sua esposa é um peso na sua vida. Assim como Deus teve o cuidado de tirar a costela para não danificar o homem e fazer a sua mulher, querido, Deus não te deu a sua mulher para te limitar.
É incoerente eu dizer que Deus atrapalhou a minha vida ao permitir com que eu me casasse, ao me dar a mulher que eu tenho, porque o propósito na vida de um casal é viver em cumplicidade, é viver para cumprir a missão de Deus, é viver para cumprir o propósito que Ele deu. E Deus não te dá nada que vai atrapalhar o seu propósito. Deus não te dá nada que vai prejudicar a sua missão. Ele não te dá nada que vai tirar aquilo que Ele quer para você, aquilo que Ele desenhou para você. Logo, a mulher que Deus te deu é exatamente aquela que você precisa para que a missão de Deus se cumpra nessa geração. A mulher que Deus deu para você é aquela que Ele sabe que vai te ajudar a cumprir o seu propósito, a seguir o seu caminho. Lá em Provérbios, capítulo 18, verso 22, o texto diz o seguinte: quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Ou seja, se você tem uma esposa, o favor de Deus está sobre você. Só que o texto não diz as características dessa esposa, não diz se ela é alta, se ela é baixa, não diz a idade que ela deve ter, não diz as coisas que ela tem que fazer. O texto diz: quem encontra uma esposa acha uma coisa boa. Então, independente de quem seja a sua esposa, de como ela seja, de como ela é, coisa boa você encontrou. Você alcançou o favor do Senhor. O favor do Senhor está sobre a sua vida. Deus tem te abençoado com uma esposa, alegre-se com isso. Mas também em Provérbios capítulo 10, ele diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então talvez você pode pensar, como assim? Minha esposa é uma bênção, mas eu vivo em dor. Minha esposa é uma bênção, mas eu vivo com dor, eu vivo passando por tribulações. Talvez você pense isso e você diga, você fala essas coisas porque você não conhece minha mulher. Você não sabe a cruz que eu carrego. Você diz que ela é uma bênção, mas ela não é tudo isso, querido. Não sou eu quem estou dizendo. É a Bíblia quem está dizendo que a sua esposa é uma bênção. E talvez você fale, mas isso é contraditório. Porque não é isso que eu vejo dentro de casa. Essa esposa da Bíblia aí, que é uma bênção, que traz o favor sobre mim, eu não vejo isso dentro de casa, mas a Bíblia diz que a responsabilidade é sua, marido. Se a sua esposa tem sido ou não uma mulher diligente, a responsabilidade é sua. A responsabilidade da sua mulher, das ações que ela tem, dos atos dela, é inteiramente do marido. Observe, nos versos anteriores, 16 e 17, Deus diz para Adão o seguinte: Adão, você pode comer de tudo nesse jardim. De todas as árvores, de todos os frutos você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. O interessante é que quando Deus deu essas palavras para Adão, Eva nem mesmo existia. Mas quem é que comeu o fruto primeiro? Foi Eva. Mais tarde você vê que quem se aproxima da árvore e come aquele fruto é Eva. Mas quem é que é cobrado? Adão que é cobrado. Eva não é cobrada por Deus, Adão é cobrado por Deus. Por quê? Porque a instrução foi dada ao homem, a direção foi dada ao homem. Se Adão estivesse com Eva, se Adão estivesse instruído Eva, a maneira como ele foi instruído por Deus, talvez isso não teria acontecido. Porque os atos de uma mulher, a responsabilidade é do homem. Quando a igreja erra, quando a igreja peca, não é a igreja que leva juízo, não é a igreja que recebe juízo, é Jesus, o noivo, que recebe juízo. Porque a responsabilidade da mulher é inteiramente do homem. Então, se a esposa não tem cumprido o papel de Deus para ela, a responsabilidade é do homem. O problema não é que nós escolhemos mal. Muitos maridos dizem isso. Eu estou sofrendo porque eu escolhi mal. Eu estou sofrendo porque eu não fiz uma boa escolha. Eu estou sofrendo no meu casamento porque se eu tivesse pensado melhor, as coisas seriam diferentes. Para de olhar para o seu passado e comece a olhar para o presente, comece a olhar para o que Deus te deu. Porque agora a questão não é que você escolheu mal, o problema é que você lidera mal. O problema não é que você fez uma péssima escolha, o problema é que você tem um péssimo direcionamento. A omissão do marido em relação à sua esposa é que traz a falência do casamento. Percebe que o problema do casamento, a princípio, não está na escolha que você faz? Está na maneira como você lida com a sua escolha. Está no modo como você lida com o coração da sua esposa. Se ela está sendo pastoreada ou não. Se ela está sendo dirigida ou não. Se você tem repassado para ela a instrução que vem de Deus. Porque você é boca de Deus no seu lar. Mas se você fechar a sua boca diante daquilo que você tem recebido de Deus, como é que a sua família vai saber o que é certo e o que é errado?
Como é que você vai direcionar a sua casa? Como é que você vai liderar a sua mulher? Porque pensa como que Eva era, a primeira mulher do mundo. Deveria ter todas as boas qualidades que uma esposa pode ter, vivendo em um mundo ainda sem pecado, vivendo em um lugar perfeito que era o jardim, ouvindo a voz de Deus, tendo seu marido ali. Pensa como Eva não era. Devia ter todas as boas qualidades. Pois é, mas mesmo essa mulher, ela caiu em pecado por causa da omissão de um homem, por causa da omissão de Adão, por causa da omissão do seu marido. Então a questão não é o tipo de mulher. Porque muitos maridos que hoje estão aqui ouvindo essa mensagem, se tivessem casado com Eva, Eva também cairia no mesmo erro. Porque são omissos, porque são difíceis na liderança, porque são omissos em relação ao seu direcionamento. O problema não está na sua escolha, o problema está na sua postura. Eu já vi mulheres difíceis, já vi mulheres arrogantes se tornando um exemplo de mulheres por causa da postura dos seus maridos, por causa do homem de Deus que ele é, porque ele é um excelente líder, porque ele sabe transmitir a mensagem de Deus para o seu cônjuge. Mas eu também já vi mulheres com potencial incrível, mulheres amáveis, bondosas, se perdendo por causa da omissão dos seus maridos. Mulheres bondosas, incríveis, se tornando castradoras, porque não tiveram um marido com postura, não tiveram um marido com efetividade, com êxito na sua liderança. E esse é o mal da nossa sociedade. A falência do casamento está aí e ninguém fala nada. E ninguém fala nada porque isso é muito estranho. A sociedade não está acostumada a ter um homem que ouve a voz de Deus e direciona a sua casa. A falência do casamento está aí porque nós somos muito bons, nos achamos muito bons em liderar qualquer outra coisa, quando na verdade nós estamos falhando muito em casa. Lideramos empresas, gerimos equipes, fracassamos em casa. Organizamos a nossa agenda, mas não organizamos o coração da nossa esposa. Organizamos muitas coisas, mas não organizamos o nosso lar. O seu casamento vai ser reestruturado quando você investir mais tempo liderando o seu lar do que liderando no seu trabalho, na sua empresa ou a sua agenda. Não que você tenha que ser medíocre naquilo que você faz de maneira alguma, mas precisamos ser muito mais diligentes em casa, muito mais líderes em casa. Precisamos ser mais excelentes na direção em casa. Se você é excelente no seu trabalho, seja 2 vezes mais no seu lar. Se você é excelente na sua empresa, seja 2 vezes mais com a sua esposa. Porque se amanhã o seu chefe falar, você fica até mais tarde, porque nós temos um problema para resolver, você fica. Se o seu chefe falar, hoje você não vai embora antes das 6, hoje você não vai embora antes das 8, você vai ficar aqui até de noite, porque temos um problema a resolver, você fica. Mas quando está com um problema no casamento, vai cada um para o seu canto. Tenta ali 30, 20 minutos de conversa e acha que não tem mais jeito. Um dorme no sofá, outro dorme no quarto. Fica 1 semana sem se falar. Por quê? A prioridade está em outras coisas e não dentro da própria casa. E 1 semana sem se falar é pouco, porque há casais que ficam anos vivendo na indiferença, porque não resolveram seus problemas do passado, não aprenderam a lidar com os problemas, e isso só vai se acumulando. Como que um casamento desse vai prosperar? Me fala, como um casamento desse não vai falir? Não tem como, porque estamos fazendo o oposto do que a Bíblia tem falado. Antes de Deus dar a Adão uma mulher de presente, ele deu a ele o trabalho de nomear os animais. Só assim, para que ele pudesse aprender a liderar. Então, antes de estar com uma mulher, ele primeiro precisou aprender a ser um ótimo líder. Só após isso ele pôde receber Eva. E quando ele recebe a Eva, ele dá o nome de Eva. Interessante, porque o trabalho que Deus deu para Adão, antes de conhecer a sua esposa, foi de nomear os animais. E depois que ele recebe a sua esposa, ele também aprende a nomeá-la. Ele dá o nome de Eva. Adão é quem escolhe o nome para sua esposa, não é Deus, é Adão que escolhe. Adão tem essa liberdade. E o nome de uma pessoa simboliza muito quem ela será. Diz muito sobre a sua vida, diz muito sobre a sua história, sobre a sua geração. Nesse tempo, no tempo bíblico, você vê muitas pessoas tendo seus nomes mudados. Paulo, por exemplo, antes da sua conversão, era chamado de Saulo.
após conhecer Jesus, teve o seu nome mudado. Pedro, após conhecer Jesus, teve o seu nome mudado. Abraão teve o seu nome mudado após conhecer Deus, após conhecer o seu Senhor. E fica o questionamento do que é que você tem chamado a sua esposa. Porque Adão deu a ela o nome de Eva. Do que é que você tem chamado a sua esposa? Porque toda palavra lançada sobre a esposa é absorvida e se torna uma realidade. O homem entrega uma semente para a mulher e ela te devolve um filho de 3 e 4 quilos. Tudo que nós lançamos sobre nossas esposas é potencializado. O que é que você tem lançado sobre a sua esposa? Quais são as palavras que ela ouve da sua boca? Adão deu à sua esposa o nome de Eva, mas tem muitos maridos dando à sua esposa o nome de imprestável, de ingrata, irresponsável. Chamam ela de desastrada, diz que você não faz nada que presta, você é uma inútil, você torra a minha paciência, você só me leva para o buraco. Muitos maridos têm dado nomes terríveis para suas mulheres. E talvez você pense, poxa, mas ela realmente é isso. Minha esposa é sim uma irresponsável. Minha esposa é sim uma ingrata, uma mulher que não me ajuda em nada. Ela é isso mesmo. O problema é que nós esquecemos que nós, eu, você, nós que estamos assistindo isso aqui, que estamos falando, comentando sobre isso aqui, todos nós somos igreja, igreja de Cristo. E como igreja nós somos indignos. A igreja de Cristo muitas vezes age com ingratidão. A igreja de Cristo age com falta de perdão. A igreja de Cristo age com egoísmo. Nós não somos merecedores da bênção, nós não somos merecedores do conforto dos céus, não somos merecedores das bênçãos do reino. Mas como é que Jesus nos chama em sua palavra? Igreja amada, igreja redimida, nação santa, povo eleito. Então a questão não está na postura da sua mulher, e sim como você lida com isso. A questão não está na postura da igreja, mas o que Jesus fez para que essa postura fosse mudada. O que Jesus fez para ressignificar a sua noiva. O que Jesus fez para transformar a vida da sua igreja. Qual foi a última vez que você disse uma palavra de amor para sua mulher? E quando foi o seu último gesto de amor em relação a ela? E talvez eu possa dizer, mas eu não sou como Jesus, eu não sou como Cristo, eu não sou bom como Ele, eu não sou santo como Ele, eu não sou igual Cristo. Sim, você é sim. Nós somos sim, nós não costumamos dizer que nós somos cristãos. A gente não fala que nós somos como filhos de Deus. A gente não quer um coração igual ao dele, porque cristão significa pequeno Cristo. Eu digo que eu sou cristão e não quero ser parecido com Jesus. Eu digo que eu sou cristão e não quero ser cobrado como ele foi. Cristão significa pequeno Cristo, então precisamos agir como Ele. Se queremos carregar o seu nome, precisamos agir como Ele. Se não queremos envergonhar o seu evangelho, precisamos agir como Jesus agiu. E você não envergonha o evangelho apenas quando te perguntam sobre a Bíblia e você não sabe o que dizer. Você envergonha o evangelho quando mostra para a sociedade que trata a sua esposa como ninguém. Que trata a sua esposa como alguém que não é digno de amor, como alguém que não é digno de carinho. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Se entregando e morrendo por ela. Não foi dando chocolate, foi se entregando e morrendo por ela. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja apaixonado. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja carregado de sentimento e carregado de emoção. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja com atitude, com gesto, se entregando, morrendo por ela. Porque morrer e se entregar por ela, cheio de motivação positiva, é aceitável. Mas Jesus não precisou estar apaixonado para fazer isso. Jesus não precisou estar carregado de sentimentalismo para fazer algo por sua noiva. Nós não precisamos de emoção. Nós não precisamos de sentimentalismo. Nós precisamos de propósito. O homem de Deus não vive pelo que sente. O homem de Deus vive pelo que ele sabe. O homem de Deus não precisa de paixão, ele precisa de missão. O homem não precisa de estímulo sexual para fazer algo por sua mulher, ele precisa de obediência. Ele precisa ver na Bíblia como Jesus agiu, para então poder agir com a sua esposa. Ele precisa observar os passos de Jesus, o que Jesus fez, como ele agiu, para então ele poder ser um homem de Deus, para então ele agir como a Bíblia ordena.
Homens imaturos que vivem como adolescentes estão sempre em busca de motivação, sempre em busca de paixão, em busca de estímulo sexual. E isso se estende às mulheres também. Casamento não é sentimento, casamento é aliança. Você não faz o que é certo porque está cheio de vontade. Você não faz o que é certo porque você está desejoso daquilo. Você faz porque você sabe que precisa ser feito. O casal maduro, ele não vive pelo que sente. O casal maduro, ele vive pelo que ele sabe. E esse é um dos motivos pelos quais os casamentos estão falidos. A falência do casamento começa aí. Homens de barba, mulheres experientes, buscando aventuras de adolescentes. Homens empregados com carreira profissional consolidada, mulheres com carreira profissional consolidadas, com anos de casado, 20 anos de experiência, mas com a vida matrimonial de um jovenzinho, que toda hora quer terminar, que toda hora pensa em separar, porque não está apaixonado mais como antes, porque não está desejoso mais um pelo outro como antes. Mas por que não está acontecendo? Porque estão distantes de uma missão, estão distantes de um propósito, porque o que faz um casamento ser um casamento de sucesso não é o sentimentalismo, não é a paixão, é o propósito, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E se uma vez está perdido aquilo que deve unir vocês, não há nada que vocês possam tentar utilizar para fazer com que dê certo. Se o propósito de Deus na vida de um casal não existe mais, o sentimento, a paixão não vai unir isso aí. Essa desculpa não funciona. Eu não amo mais, por isso eu vou sair fora. Eu não sinto mais, por isso eu estou saindo fora. Isso não faz sentido. Até porque o que faz uma conexão, o que traz a conexão a um casal é a missão que eles recebem do Senhor. De nada adianta você sair desse culto, você fechar essa tela de YouTube disposto a mudar as suas atitudes se a sua mente não for mudada. Porque como nós falamos no início, a falência do casamento não começa no divórcio, ela começa no conceito. Então de nada adianta sairmos daqui tentando mudar as atitudes se isso primeiro não for digerido no coração. No casamento, primeiro, o homem precisa de liderança a partir do que Deus determinou. Segundo, no casamento, a mulher precisa auxiliá-lo na missão, porque ela veio de Deus. E terceiro, no casamento, ambos precisam de decisão e não de sentimentalismo. Se houver sentimento, excelente, mas se não houver, não se preocupe, não há nada de errado, porque não é o sentimento que vai salvar o seu casamento, é a missão de Deus para a sua vida, é o propósito do Pai na vida do casal, é aquilo que Ele designou para vocês, e o propósito do Pai vai restaurar o afeto quando a missão for cumprida pelos dois, e então a conexão será renovada. A falta de conexão do casal, querido, não é porque a paixão foi embora, é porque a missão não existe mais. Vocês estão juntos em quê? Vocês oram pelo quê? Vocês sonham juntos? Vocês correm atrás? Vocês estão em busca daquilo que o Senhor colocou na mão de vocês, que é reconciliar pessoas com Cristo? Porque Jesus morreu pela igreja e a igreja resgata os perdidos. Só então o nome de Deus é glorificado. Marido, você se sacrifica pela sua esposa? Esposa, você se entrega pela missão do marido? Se sim, o nome de Deus está sendo glorificado. Se não, reconstrua a vida matrimonial no Senhor sobre os fundamentos da palavra. Sobre os fundamentos da palavra, sobre aquilo que Deus diz que é importante. E o que é importante? Os dois como uma só carne, seguindo no propósito que o Senhor designou para a família, que é reconciliar pessoas com Cristo. E se você está disposto a sair daqui, sair desse vídeo, fechar este culto sem a mínima vontade de mudar o seu casamento, então você está saindo do jeito certo. Porque pelo menos você sabe que a mudança não vem por aquilo que você sente, mas por aquilo que você sabe. A mudança não começa pelo sentimentalismo, ela tem que começar pela decisão, pela razão, por aquilo que você sabe, por aquilo que você entende que é certo. O casamento falido é o casamento que pouco se preocupa com a glória de Deus. O casamento falido é o casamento que não está preocupado em refletir o reino dos céus aqui na terra. Porque homem e mulher simbolizam Jesus e a igreja. Homem e mulher simbolizam o noivo e a noiva.
E se nós perdermos isso, se nós perdermos o reflexo de Deus para a humanidade, o nosso casamento já não tem mais sentido. A vida a dois já não faz mais sentido. Porque o noivo e a noiva, juntos, Jesus e a igreja, estão juntos em uma missão: glorificar o nome do Pai. Glorificar o nome do Pai e reconciliar as pessoas com Deus. E quando o casal está perdido em seu propósito, quando o homem não sabe para onde vai, e a mulher quer assumir o lugar do homem, deixando de ser uma auxiliadora, deixando de ser alguém que vai potencializá-lo na sua missão, então encontramos a falência do casamento. E nós não queremos isso. Nós não precisamos disso. O que os casais precisam hoje não é de mais experimentos para esquentar a vida a dois. O que os casais precisam hoje, para que o casamento seja renovado, seja reestruturado, é de uma missão, é de um propósito. E você quer uma missão? A Bíblia te dá. Glorifique o nome de Cristo através da sua casa. Glorifique o nome de Jesus através do seu lar. Glorifique o nome de Jesus na vida a dois. Decidam os dois juntos serem pessoas que vão ser alívio por onde quer que passam. Sejam pessoas que querem ser servos de todos aqueles que estão por perto. Sejam aqueles que estão dispostos a reconstruir tudo que está ao seu redor. A família dos seus pais, a família dos seus avós, aos familiares, estão todos destruídos. Sejam vocês luz de Deus para essas pessoas. Decidam os dois juntos ser alívio para aqueles que estão por perto, ser alívio e resposta de Deus para essa geração perversa, para essa geração que não mais entende o significado do casamento. Decida reconciliar com Cristo a vida que vocês têm. Decidam abraçar o propósito de Deus para a vida de vocês, porque Deus não une pessoas, mais uma vez, Deus une propósito. Amém? Fez sentido para você? Essa palavra falou o seu coração? A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar pela sua casa. Gostaria de orar pela sua família, para que fosse restabelecido tudo aquilo que Deus um dia sonhou para a sua vida e para a sua casa. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não nos deixa no conformismo. Obrigado porque Tu és um Deus que desperta em nós a vontade de Te seguir, a vontade de fazer aquilo que é certo. E o Senhor faz isso por amor. O Senhor faz isso porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem um propósito para nós, porque o Senhor tem um sonho para as nossas vidas. Deus, e por isso eu quero colocar diante de Ti agora cada casa, cada família, cada casal, cada indivíduo, seja solteiro, seja casado, independente. Eu quero orar por esses lares. Eu quero orar, Deus, pedindo para que o Senhor ressignifique, Deus, o conceito de matrimônio nessas vidas. Porque eu peço que o Senhor ressignifique a mentalidade, a forma de pensar, a forma de enxergar a Sua palavra. Não apenas mudar as atitudes, mas primeiro mudar o conceito, entender o que o Senhor quer, o que o Senhor designou para uma vida a dois, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe esses lares, que o Senhor esteja reestruturando, que o Senhor esteja sarando as feridas, que o Senhor esteja ressignificando, meu Deus, a vida dessas pessoas. Pai, que o plano do Senhor para o casamento possa ser estabelecido nesses corações, que a vida que o Senhor tem para essas pessoas, que o propósito e a missão que o Senhor tem para cada pessoa aqui possa ser cumprido, possa ser realizado com êxito, porque primeiro ele vem de Ti e não vem de nós. Nós somos apenas instrumentos em Tuas mãos, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, abençoe esses lares, abençoe essas casas e que o reino do Senhor possa ser estabelecido em cada mente, em cada coração, em cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e agradeço. Amém. Gostaria de convidar você neste momento a ter o seu período de dízimos e ofertas. Nós temos aqui as contas da igreja, o QR Code, o CNPJ, tudo para que você possa estar adorando ao seu Deus, entregando a Ele aquilo que é devido. A gente costuma dizer que se você for fazer isso por obrigação, não faça. Não faça, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus ama aquele que tem honra no coração. Este não é um momento de qualquer. Esse não é um momento qualquer. Este é um momento de adoração. Este é um momento de honra. A sua oferta, ela reflete honra. O seu coração honra ao Senhor. Você tem um desejo de adorar o Senhor, porque a adoração, ela honra a Deus.
A adoração, ela honra a Deus. E essa é mais uma maneira de você estar adorando ao seu Deus. Então você pode ficar à vontade. Você pode enviar o comprovante por celular da nossa igreja, por WhatsApp da PIB, que está aparecendo aqui também. Só não deixe de adorar o seu Deus. Só não deixe de entregar a Ele a honra que é devida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Ele faça prosperar o seu lar em nome de Jesus. E a gente se vê nos próximos cultos.